Uma outra questão que se prende com a construção da sociedade que queremos e que podemos contribuir para ela vem, neste caso, não propriamente cá de Portugal, mas é uma reflexão que surge nos Estados Unidos, onde decorre, onde está a pairar de alguma forma uma moda contra a vacinação das crianças. Não é o caso de Portugal, segundo as autoridades de saúde em Portugal, as taxas de vacinação em Portugal têm índices muito altos, na ordem dos 90%, se não muito próximas dos 100%. De qualquer forma, os fenómenos de moda são sempre imprevisíveis. Como é que nós podemos olhar para esta situação? Esse sucesso nas taxas de vacinação revela que, por um lado, o Plano Nacional de Vacinação está bem, está implantado, não é? Abrange todo o país e que as pessoas aderem, ou seja, as pessoas têm consciência de que realmente é importante protegermos e proteger os nossos filhos, essencialmente, contra doenças que são, voltamos a falar em doenças terríveis e para as quais há possibilidade de as evitar. Não é? Pronto, isso é um primeiro ponto. E, de facto, a sua preocupação é relevante, porque há ondas, de vez em quando, de modas que alteram a nossa concepção e, quem sabe, nos Estados Unidos, pelos vistos, relativamente ao sarampo, está a haver este problema e pode um dia parte significativa da população a pensar que, afinal, e já há teorias relativamente a isso, é preferível não vacinar e deixar a natureza, no fundo, atuar. Uhum. Ora bem, é curioso porque em Portugal só é obrigatório a vacinação contra o tétano e difteria num decreto de 1962. Não existe mais nada. Realmente, na verdade, quem não quiser ser vacinado não é vacinado, excepto quanto ao tétano e a difteria. Que não tem um parecer vinculativo. Este Plano Nacional de Vacinação vale como uma recomendação. É claro que depois, na prática, as escolas, os estabelecimentos de ensino tornam-no quase obrigatório, porque exigem o boletim de vacinas. Quem é pai e mãe sabe que quando tem de inscrever os filhos tem de ir a correr vaciná-los se não os vacinou. E, aliás, os serviços de saúde, também os centros de saúde, estão ativos relativamente a lembrar os pais que chegou à altura de vacinar os seus filhos. Apesar de as escolas não poderem recusar a inscrição de crianças que não tenham a vacinação em dia. Na minha opinião, não podem, porque não é obrigatório de facto. Agora, a verdade é que há aqui uma questão relativa à responsabilização dos pais no que respeita aos seus filhos que eles não querem vacinar, não é? Porque eu sei que há escolas que exigem, ou os centros de saúde, agora não tem, mas há locais em que exigem um termo de responsabilidade para os pais que não querem vacinar os seus filhos. Exatamente. E, de facto, há riscos que às vezes as pessoas não calculam, porque os pais podem ter uma teoria sobre a não vacinação dos filhos. Uma coisa é as crianças que não podem ser vacinadas por razões médicas, obviamente. Isso está posto de parte. Sim, claro. Agora, aqueles pais que, por uma moda ou por uma teoria qualquer que tenham, acham que os seus filhos ficarão melhor se não forem vacinados, têm de pensar em várias coisas. Primeiro, os filhos ficarão mais fragilizados, mais vulneráveis relativamente a contrair a doença. E que são doenças que muitas das vezes são fatais, não é? Certo. Ou que deixam sequelas graves. Depois, que através dos seus filhos, se tiverem as doenças, podem contagiar ou as crianças que ainda não foram vacinadas, Sim. ou mesmo aqueles que, por razões de saúde, não podem receber a vacina. Portanto, estão a pôr em risco um leque muito vasto de pessoas que, por várias razões, não levaram a vacina ou não podem levar a vacina. E isto é como ondas que se propagam, não é? Porque quanto mais pessoas contraírem a doença, mais ela se propaga. E nós, em vez de erradicar,
estamos novamente a retomar, como se a chamar a doença para nós e a propagá-la. Portanto, a vacinação foi um avanço muito grande, mesmo um avanço social, não é? Lá está, porque se a medicina permite, nos dá esta possibilidade, a menos que hajam razões médicas para não o fazer, não devemos só pensar em nós, mas devemos pensar também nas consequências que traz esta situação. E eu acho que pode haver realmente questões de responsabilidade se começarem a existir casos em que a doença se propagou ou houve contágio de pessoas porque, por isso, simplesmente não quisemos vacinar os nossos filhos. Aqui, mais uma vez, trata-se de encontrar um equilíbrio entre a liberdade pessoal e a responsabilidade social. Exatamente, é isso mesmo. Muito obrigada, doutora Paula, mais uma vez, por connosco olhar a atualidade informativa, nos abrir horizontes nestas áreas da saúde. Muito obrigada, até à próxima.